Olá, alunos! Vamos a começar nossa aula de espanhol para vocês do sexto ano. Vamos começar com a correção da página 51, que é a interpretação de texto. Relaciona las palabras con sus explicaciones. Color avellana, liso, perilla, ceja, lacio, delgado. Si andan erizos, B. Liso. Cambia de verde a marrón dependendo de la luz. Color avellana. Isso é aquele tom de olho que aparece uma cor dependendo da luminosidade. Área pelosa por encima de los ojos. Ceja. Característica de personas flacas que tiene poca grasa. Delgado. Sinônimo de liso, que no forma onda erizos, lacio. Porción de pelo que crece en la punta de la barbilla, perilla. Contesta las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la campaña promovida por la radio CFM? El objetivo es valorar la diversidad física del pueblo argentino. ¿Cuáles oyentes se consideran bonitos? ¿Qué adjetivos usan para expresar esa opinión? Valentino, que se considera guapo, y Maribel, que se define como re hermosa. ¿Por qué la locutora les pide a los oyentes que envíen fotos a la radio? Porque quiere compartirlas en la página de Facebook de la radio. ¿Cuál es la relación de Maribel con su discapacidad física y con el uso de la silla de ruedas? Ella ya está acostumbrada y considera la silla de ruedas parte de su cuerpo. Además de Maribel, ¿qué otros oyentes tienen alguna discapacidad? Explícalas. Gastón tiene un defecto de visión, pues lleva anteojos. Y Andrés tiene una discapacidad intelectual, pues tiene síndrome de Down. Muy bien. Continuando para a página 52. En las descripciones, las personas utilizaron expresiones comunes en el lenguaje informal de Argentina. Lee las frases y escribe las expresiones destacadas al lado de la explicación correspondiente. Dale, Raquel. Soy Maribel. Soy una mujer alta, delgada y re hermosa. Che, qué copada sos. Unos amigos míos dicen que soy un chico muy lindo y buena onda. Che, sos un piola. Hola, gente macanuda de CFM. Expresión correspondiente a divertida, copada. Expresión que corresponde a bueno de carácter excelente, macanuda. Expresión para atraer la atención de alguien. Hey, vos, o demostrar surpresa. Bueno, che. Interjección, que significa acuerdo. Dale. Expresiones que corresponden a agradable, simpático, cautivante. Buena onda, piola. Prefijo usado para enfatizar correspondiente a muy, re. Por isso que quando ela fala, soy Maribel, soy uma mulher alta, delgada e re hermosa, ela quer dizer, sou Maribel, sou uma mulher alta, magra e muito bonita. Entenderam? Esse re então, assim, é uma gíria para muito usada na Argentina. Para desarrollar, aprendemos sobre las
descrição física, né? Sobre el pelo, la nariz, el cuerpo, la cara, los ojos e outras características, como anteojos, gafas, aparato dental, arrugas, barba. Muy bien. Completa las frases con las descripciones físicas correspondientes. Son colores oscuros de pele de ojos, negro e castanho. São cores escuras de cabelo e olhos, negro e castanho. El aparato dental es utilizado por personas que necesitan corregir los dientes. Los orientales suelen tener como característica física comum los ojos rasgados. Lembrando que aqui são olhos fechados, né? Olhos puxados. Em espanhol, rasgados. Muy bien, continuando. Página 54. Observa las imágenes y encuentra el error de cada descripción, luego corrígelo. Es delgado, tiene la piel morena, los ojos castaños y el pelo negro, largo y liso, lleva perilla. Muy bien, a correção es delgado, ok, tiene la piel morena, ok, los ojos castaños y el pelo negro, corto y liso, ok. Lleva barba, não lleva perilla. Lleva barba. Vamos ver o significado de perilla. Botão. Viu? Esse era o erro que tinha. Continuando. Su pelo es rubio, largo y canoso. Tiene la piel blanca y llena de granos. Sus ojos son claros y su nariz es larga y ancha. Su pelo es pelirrojo, largo y rizado. Exatamente. Não é rubio, não é loiro. É ruivo. E ruivo é pelirrojo. Largo y rizado. Tiene la piel blanca y llena de pecas, que são sardas. Sus ojos são claros e su nariz é larga e estreita, e não ancha. Não é caído, é estreito. Vamos lá. Tiene el pelo gris, corto y rizado. Su piel es blanca y sus ojos son negros. Tiene verrugas por la cara. Tiene el pelo gris, corto y liso. No es rizado. Su piel es blanca, sus ojos son azules claros. Tiene arrugas por la cara. Y la última es afrodescendiente y tiene la piel morena. Sus ojos son verdes y su pelo es pelirrojo, largo y rizado. Es afrodescendente y tiene la piel morena. Sus ojos son negros y su pelo es negro, largo y rizado. Não é pelirrojo, não é ruivo, é negro. E aqui, ruivo, que é pelirrojo, e não rubio, que é loiro. Muito bem. Lá 55 não tem atividades, pulamos para a 56. Que complete as frases com as palavras de la caja. Tem juguetón, juguetona, miedoso, miedosa, solitária, solitária, tímido, tímida, travieso e traviesa. Isabel nunca está com as chicas de su sala en el recreo. En recreo. ¿Qué chica? Solitária. ¿Por qué no te gusta presentar trabajos a tus colegas? Porque soy muy tímido ou tímida.
No le dejes a Arturito solo, ni por un instante. Él es muy travieso. Mira como Juana divierte a todos sus amigos. Es una chica muy juguetona. Iván es un chico miedoso. Por eso nunca participa de las actividades del campamento. Observa las imágenes, lee las descripciones que siguen, luego identifica las personas. Nicole, Juan, Alberto, Ana. Es moreno, tiene el pelo corto y rizado, tiene los ojos negros, lleva gafas, es simpático. Juan. B. Tiene el pelo mediano y liso. Tiene los ojos rasgados. Es delgado, delgada. Es travieso, traviesa. Ana. Es pelirrojo o pelirroja. Tiene el pelo liso. Tiene los ojos castaños. Es delgado o delgada. Es tímido o tímida. Es la Nicole. Que por sinal parece a Mary Jane do Homem-Aranha. Tiene el pelo gris. Tiene los ojos verdes. Lleva barba. Tiene arrugas en la cara. Parece solitário. Sobrou Alberto. Bem, com isso, quase terminamos a parte de correção. E para eu ter certeza de que vocês viram até aqui, não se esqueçam de deixar o curtir no vídeo, para eu saber quem foi, quantos alunos já viram o vídeo, ok? Depois eu deixo as outras regrinhas para fazer. 58. Además de indicar características físicas, também se usa o verbo tener para expressar outros significados, como propriedade de algo, tenemos muitos livros em casa. Atividade que se realiza como necessidade, deber ou obrigação. Tengo clases de natação todos os sábados. Expressar emoções ou sentimentos. ¿Por qué tienes miedo de gatos? Juzgar algo o alguém ou expressar opiniões. Carmen me tiene por imbécil. Muy bem, sabendo disso, vamos completar as frases com o verbo tener em presente de indicativo. Nosotros somos muy semelhantes. Tenemos pouca paciência. Por que usamos o tenemos? Porque aqui o verbo é nosotros, que é nós. Miguel y Julián son gemelos, pero tiene ojos de color diferente. São Miguel y Julio son ellos, por isso tiene. Vosotros estáis retrasados. Tenéis que llegar ao cole en 10 minutos. Como é vosotros, tenéis, né? Se tu realmente me tienes por amigo, dime la verdad, por favor. Tú tienes. Me encanta los anteojos de sol. Por eso tengo muchos. O tengo porque aqui é yo. Clasifica las frases del ejercicio 1 de acuerdo con el sentido que expresa. Actividade que se realiza como necessidade, deber ou obrigação, la C. Vamos ver. Vosotros estáis retrasados. Tenéis que chegar ao cole em 10 minutos. Então, necessidade, deber ou obrigação. Expressar emoções ou sentimentos. La A. Tenemos pouca paciência. Juzgar a algo ou alguém ou expressar opiniões. Se tu realmente me tienes por amigo, dime la verdad, por favor. Indicar características físicas. Miguel y Julia son gemelos, pero tienen ojos de color diferente. Y indicar propiedade de algo. Me encantan los anteojos del sol, por eso tengo muchos.
Então, a ordem é C, A, D, B, E. Ordena os elementos y forma frases, conjugando el verbo tener en presente de indicativo. Tener colegio, hermana, amigas, muchas en mi, él. Mi hermana tiene muchas amigas en el colegio. Mi hermana tiene muchas amigas en el colegio. ¿Qué examen tener por miedo de vos hacer de sangre? Porque vos tenés miedo de hacer examen de sangre. Trabajar no que nosotros mañana tener. Nosotros no tenemos que trabajar mañana. Tener los tía ojos, Alexia, como su verdes. Alexia tiene los ojos verdes como su tía. Muy bien. Continuando agora com matéria nova. Los artículos definidos. Los artículos definidos antecedem los sustantivos em los seguintes contextos: com valor generalizador, é decir, quando o conceito de sustantivo é considerado como conhecido, tanto para o hablante como para o ointe, e como valor deictico, é decir, para anteceder um substantivo já mencionado no discurso ou para identificá-lo e individualizar dentro de uma classe. Vamos ver isso direito. Primeiro, valor generalizador, que quer dizer o quê? Quer dizer que quando é um conceito que tanto a pessoa que está falando, que esse substantivo que a pessoa está falando, quanto o ouvinte conhecem, é conhecido de ambos. Se o ouvinte e o falante sabem, a gente vai usar artigo definido. Com valor deítico, quer dizer o quê? Que já antecede um substantivo que já foi falado na conversa ou na frase, só está repetindo ele. Vamos ver o exemplo. Observa a descrição de Maribel com relação ao uso de artículos definidos no contexto seguinte. Maribel: Hola, soy Maribel. También vivo en Palermo. Soy una mujer alta, delgada y hermosa. Y muy creída, ¿no? Tengo el pelo rubio, corto y liso. Mis ojos son azules, mis labios son finos, pero mi nariz es un poco grande y ancha. Vivo en una silla de ruedas desde los 28 años. Cuando sofrí un accidente en coche. Ahora ya estoy acostumbrada y es como si la silla fuera parte de mi cuerpo. Quando Maribel disse el pelo rubio, se refere a um conceito genérico, quer dizer, tanto ela como os ouvintes sabem que pelo é o cabelo que cobre a cabeça. Por isso, o cabelo ruivo. Por outro lado, quando ela diz a cadeira, é um conceito específico, quer dizer, é uma cadeira de rodas que ela utiliza. E que já havia mencionado e explicado na frase anterior. Vivo em una. Aqui ela usou, como ainda era no começo, ela usou um artigo indefinido. Uma. Vivo em uma cadeira de rodas, desde os 28 anos, quando sofri um acidente de coche. Então, nessa parte aqui, ela fala que ela usa cadeira de rodas. Só que ela fala assim, uma
cadeira de rodas. Por quê? Porque é uma coisa que nem todo mundo sabia que ela usava cadeira de rodas. Agora estou acostumada. E é como se a cadeira, que ela está se especificando, a cadeira de rodas dela, fosse parte de meu corpo. Por isso que ela usou um artigo indefinido, não foi? Um aqui em cima, porque os ouvintes não sabiam que ela usava cadeira de rodas. E quando ela usou aqui embaixo, quando ela falou, já estou acostumada à cadeira, por ela já ter dito aqui em cima, todo mundo sabe que ela está se referindo à sua cadeira de rodas. Los artículos concuerdan con los substantivos en que acompañan en género, masculino y feminino, y en número, plural e singular. Observe. Feminino e singular, lá. Feminino e plural, las. Masculino e singular, el. Masculino e plural, los. Mas olha isso aqui. Estão vendo esse el aqui? Então, tem dois el. Vamos ver aqui. Tradutor. Vamos mudar para espanhol. E se eu escrevo el, é o artigo o. Mas se eu escrever el, sai ele. Qual a diferença entre os dois? Isso, o acento. Esse acento aqui, em espanhol, a gente chama de acento diacrítico, que ele serve para separar ou diferenciar palavras que têm a mesma escrita. Acento diacrítico. Viu? Para diferenciar palavras homógrafas. Ele é usado quando tem palavras comuns, como por exemplo aqui, ele, o artigo definido, ele, pronome pessoal. Também mi, meu e minha, e mi, de mim. Tu, para teu, tua, e tu, pessoa, né? Tu. De, como preposição, e de, com acento, verbo dar. Se, se, conjunção e se, sim. E o que a gente mais vai ver? Mas, como conjunção, e mas, como mais. Advérbio. Esse mas é o nosso mas, porém, todavia, contudo, entretanto. E o mas com acento é o nosso mais. E tem vários outros, viu? Donde, como, quando, que. Isso aqui a gente não vai precisar agora. Por enquanto, vamos nos focar somente no el. Se for um el sem acento, equivale ao nosso artigo definido masculino o. Se for el com acento, vai ser o pronomezinho ele do verbo. E o masculino plural, los. Muito bem. Feminino singular, lá. Feminino plural, las. Masculino e singular, el. Masculino e plural, los. Página 60. Antes dos substantivos femininos no singular, que empiezam por ar ou a tônicas, com ou sem acento, se deve utilizar o artigo feminino el, em vez do artigo feminino lá. Por exemplo, el agua, el hambre. Viu, diquinha aqui, Qualquer palavra no feminino no singular que comece por a ou a tônica, o que quer dizer tônica? Quer dizer que é a sílaba forte. Por exemplo, da palavra água, a sílaba forte é a primeira, a. E de hambre
A sílaba forte também é hambre. Então, em coisinhas desse tipo, por exemplo, alma, aí não diz la alma, se diz el alma. E presta atenção, viu? El alma vai ajudar num dos exercícios de vocês. Então vamos lá. Com isso vem a minha segunda tarefinha para eu saber que vocês estão prestando atenção na aula. Que é o quê? Vocês vão repetir, vão falar isso aqui. Palavra feminina no singular, começada por ar ou a fortes. A gente vai usar o artigo el. Não precisa ser com essas palavras. Só basta mostrar que vocês entenderam. Quando os substantivos femininos começados por ar ou a tônicas, com ou sem acento estando no plural, se utiliza o artigo feminino plural las. Las águas estão contaminadas e devemos tomar medidas preventivas e las hadas são personagens de los cuentos infantiles, que são fadas. ¿Ok? La forma lo existe en español, pero no es un artículo definido, por eso no se puede usarla para anteceder substantivos masculinos no singular. Então, revisando aqui. Se a palavra for feminina, começada por ar ou a, forte, a gente vai usar em espanhol o artigo masculino el. Senão, a gente usa o artigo lá mesmo. Os artigos indefinidos. A gente viu que é o artigo definido, né? Vamos ver os indefinidos. Introduzem os substantivos que não têm sido mencionados anteriormente no discurso com os seguintes sentidos para referir-se a um substantivo específico, referir-se a um substantivo inespecífico ou generalizador, enfatizar um adjetivo com valor de substantivo, indicar uma quantidade aproximada. Vamos ver como é isso na prática, né? Observe a descrição de Andrés com relação ao uso de artículos indefinidos en esos contextos. Olá, amigos de CFM, soy Andrés, de San Telmo. Tengo 19 años, soy bajo y delgado. Mis ojos son negros y mi pelo es castaño, corto y liso. Tengo Down y soy muy bien aceptado por mi familia, amigos y en mi trabajo. Soy auxiliar en una oficina contable. Unos amigos míos dicen que soy un chico muy lindo y buena onda. Vimos aí que ele usou una, unos, un. Locutora. Che, sos un piola. Me encantou tu descripción. Enviamos tu foto. Quero compartilhá com nossos ouvintes. Muitas graças por tu participação. E agora vamos ao último ouvinte. Quem sos? Vimos aí, ó. Ele colocou: sou auxiliar em uma oficina contábil, ou seja, um escritório de contabilidade, mas ele não especificou qual. Pode ser qualquer escritório de contabilidade. Ele só disse que é um escritório de contabilidade. Uns amigos meus, como eu não disse, foi fulano e fulano. Então ele usou uma forma assim meio que indicar uma quantidade aproximada. Ele não diz assim, 7 amigos meus. Ele diz, uns amigos meus dizem que sou um chico muito lindo e buena onda. Ou seja, indica uma quantidade aproximada. Ah, tem uns bichos ali no quintal. Eu digo que tem bichos no quintal, mas eu não digo uma quantidade aproximada. Vamos lá. Quando Andrés disse uma oficina, se refere a um substantivo inespecífico, é decir, uma oficina qualquer. Por outro lado, quando disse un chico,
é um conceito específico. Es decir, el interlocutor sabe a que chico se refiere. Ele mesmo, ou seja, ele mesmo. E ao dizer unos amigos, expressa o sentido de quantidade aproximada. Então vamos ver, ó. Quando ele fala uma oficina, é um não específico, que pode ser qualquer oficina. Quando ele diz um chico, ele está sendo específico, porque ele está falando dele mesmo. E quando ele fala unos amigos, ele expressa uma quantidade aproximada. Ele não diz o número exato de amigos. Pode ser 2, 10, 2000. Por fim, ou melhor, por fim, quando a locutora disse que André é um piola, utiliza o artículo indefinido para sustantivar o adjetivo piola e enfatizá-lo como se fuera muito piola. Lembrando, piola quer dizer brincalhão ou engraçado ou coisa do tipo. Então, quando a locutora diz que o André é um gaiato, digamos assim, ele está utilizando o artigo indefinido para transformar o adjetivo gaiato e enfatizá-lo como se fosse muito gaiato. Entenderam? Ou seja, quando usamos um artigo indefinido na frente de um adjetivo, é uma forma de dar mais de enfatizar mais aquele artigo. Por exemplo, eu acabei traduzindo piola como gaiato. Então, André é um piola. André é um gaiato. Por exemplo, gaiato não é um substantivo, gaiato é um adjetivo. Mas quando eu coloquei aqui, né, na frente dele, ele substantivou, ou seja, transformou o adjetivo em substantivo como forma de dar maior destaque, de enfatizar mais a palavra piola. Os artículos indefinidos encontram com os substantivos a que acompanham o gênero, masculino e feminino, e o número, plural e singular. Observa, feminino singular, una. Feminino e plural, unas. Masculino singular, masculino plural, unos. E aqui de novo, ó. Antes de substantivos femininos no singular, que começam por A ou A tônicas, ou seja, que o A ou H é a sílaba forte e aqui começa, com ou sem acento, se deve utilizar o artigo masculino do mesmo jeito que aqui, né, nos artigos definidos, se for feminina, uma palavra feminina que a sílaba forte é o A ou o A bem do comecinho, ou seja, a primeira sílaba, a gente vai usar no masculino. Mesma coisa para os artigos indefinidos. Em vez do artigo feminino, uma. Pero não é incorreto utilizar una. Ou seja, a gente pode usar, mas se você usar una, continua correto. Isso até facilita, porque aqui vocês só precisam entender que deve usar só quando é um artigo definido. Mas se você colocar alma, eu não vou considerar errado. Você está realmente certo. Ó, ela tiene un alma muy buena. Ela tiene una alma muy buena. Ambos estão corretos. Contracciones. La contracción es un fenómeno lingüístico que permite formar una sola palabra pela junção de outras duas. Uma que termine por vocal com outra que empiece por vocal. Las dos contracciones más comunes del español ocurren con el artículo definido el y las preposiciones a más el da al e de mais el da del. Observe o uso dessas contrações. É tipo
O nosso Di mais O, Dó. E o nosso Di mais A, Dá. Ok? Porque a gente usa o Di mais A para dar a preposição Dá. E o Di mais O para a preposição do. Doutora, Gastón, anda al médico y cuida de tu salud, por favor. Enviamos tu foto del antes y después de adelgazar para estimular a outras pessoas que necessitam perder peso por salud. Ó, Gastón, vá ao médico e cuida de tua saúde, por favor. Envia-nos tua foto de antes e depois de emagrecer, para estimular a outras pessoas que necessitam perder peso pela saúde. As preposições a e de não sofrem contrações com outros artículos definidos ou indefinidos. A lá, de lá, a los, de los, las, a las, de las, a de a una, de una, a unos, de unos, a unas, de unos. Ou seja, o a e o de, elas não se misturam. O del se mistura, que é o de mais el. Mas só com ele, ó. Com lá ele não vai. Com los ele não vai. Com las ele não vai. Com ele não vai. Com una ele não vai. Ou seja, o de ele só se mistura com el. E o a só se mistura com el. Entenderam? Somente com o artigo masculino. Artigo definido masculino singular. El é o único que pode fazer contração com o a para sair al e com o de para sair del. Ok? Com isso, nós vamos para a primeira tarefinha, que é classificar as palavras da caixa na coluna do artigo definido correto. Lembrando que é 1, 2, 3, 4. Tem 4 para cada. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4 e 4 coisas. Cada uma tem 4. Isso já é uma dica, ok? Circule a forma correta para cada frase. Clara foi a la o al peluquería porque se quiere tener el pelo. Omar y Oscar son gemelos, pero son muy diferentes. El uno de... Aí escolher se é de eu ou del outro. Tengo que ir ao ou a el oftalmólogo porque no veo muy bien de lejos. Lembrando, você vai escolher entre a lá. Eu vou aqui abrir no Paint para ficar mais fácil você escolher qual é as que vocês têm que escolher. Vocês vão escolher entre a lá ou al. Aqui vocês vão escolher o de el ou del. E na última vocês vão escolher entre al ou a ele. É uma dessas duas. Ok? Escuchamos. Orienta tus alunos a escuchar 2 vezes el áudio. Escutem 2 vezes o áudio. Primeiramente para uma compreensão geral do contexto e logo depois lê as atividades e escuta o áudio pela segunda vez para respondê-las. Vamos fazer igual o livro nos disse, né? Na próxima tem umas características físicas, mas vamos ficar por aqui mesmo.
Começando pelo áudio 13. Vamos escutar 2 vezes. Áudio 13. Trece. Buenos días, oyentes de CFM. Hoy vamos a compartir con ustedes un cambio muy importante del año 2015 para la diversidad racial en el mundo de la tecnología. Este año, los principales sistemas operativos móviles ofrecieron actualizaciones que permitieron ampliar las opciones de color de piel de los emoticones usados en las aplicaciones de mensajería móvil. Los emoticones son imágenes de caras, partes del cuerpo, señales con la mano, medios de transporte, animales, corazones, etc., que se han hecho populares en las charlas virtuales para expresar palabras, acciones y emociones. Pero al final de 2014, Unicode Consortium, una organización sin fines de lucro que establece las normas para esos pictogramas, propuso añadir diferentes colores de piel para los emojis de personas como forma de reflejar mejor la diversidad humana global, y los sistemas operativos para móviles adoptaron la idea. La primera actualización que ofreció variedad racial para los emojis fue lanzada para el sistema iOS en el primer semestre de 2015 y luego otros sistemas operativos también lo ofrecieron a sus usuarios. Actualmente los programas de mensajería ofrecen 6 tonalidades de piel diferentes, basados en la escala Fitzpatrick, un estándar reconocido por la dermatología, lo que resultó en más de 300 emoticones nuevos. Para añadirlos a la conversación hay que mantener apretado el emoji genérico para que se abra una pantallita con otras opciones de color de piel. Basta elegir la tonalidad de piel que quieras. El emoji genérico es siempre en color amarillo, pero si se presiona el brazo fuerte, por ejemplo, se puede elegir el tono de piel más semejante al tuyo. Muy buena esa iniciativa de los sistemas operativos y de las aplicaciones de mensajería móvil. Vamos a ver si siguen ofreciendo diversidades también de pelo, de ojos, de peso, de estatura, etc. Cuanto más diversidad, mejor. Trece. Muito bem. Vimos o que dessa primeira vez é que ela fala do que os emoticons ganharam tons de pele diferentes, que antes era só o amarelo, não é? E uma vez pressionando o símbolo específico, né, que é o amarelo, você pode encontrar os outros tons de cores. Vamos ver se funciona no WhatsApp Web. No WhatsApp de vocês funciona, viu? Basta pegar o emoji que vocês querem e segurar. No computador, no celular eu sei que funciona, mas não sei se está funcionando no computador. Vamos pegar um rostinho aqui, pronto. Isso funciona, viu? Ó, basta clicar no que você quer, que ele vai aparecer em diferentes tons de pele. Isso foi uma forma de eles conseguirem uma maior diversidade e conseguirem e consequentemente igualdade perante todos. Como essa coisa é para ser usada na outra atividade, né? Que é a atividade das páginas 63 e 64,
Peguem o livro de vocês, pausem a live, pausem a aula, peguem o livro de vocês, coloquem nas páginas 66 e 64, escutem novamente o áudio que eu vou colocar e respondam as questões. Vamos ouvir novamente o áudio e acompanhe olhando as páginas 63 e 64 para responder, principalmente da página 64, que vai ajudar mais. Vamos lá. Sí. Buenos días, oyentes de CFM. Hoy vamos a compartir con ustedes un cambio muy importante del año 2015 para la diversidad racial en el mundo de la tecnología. Este año, los principales sistemas operativos móviles ofrecieron actualizaciones que permitieron ampliar las opciones de color de piel de los emoticones usados en las aplicaciones de mensajería móvil. Los emoticones son imágenes de caras, partes del cuerpo, señales con la mano, medios de transporte, animales, corazones, etc., que se han hecho populares en las charlas virtuales para expresar palabras, acciones y emociones. Pero al final de 2014, Unicode Consortium, una organización sin fines de lucro que establece las normas para esos pictogramas, propuso añadir diferentes colores de piel para los emojis de personas como forma de reflejar mejor la diversidad humana global, y los sistemas operativos para móviles adoptaran la idea. La primera actualización que ofreció variedad racial para los emojis fue lanzada para el sistema iOS en el primer semestre de 2015 y luego otros sistemas operativos también lo ofrecieron a sus usuarios. Actualmente los programas de mensajería ofrecen 6 tonalidades de piel diferentes, basados en la escala Fitzpatrick, un estándar reconocido por la dermatología, lo que resultó en más de 300 emoticones nuevos. Para añadirlos a la conversación hay que mantener apretado el emoji genérico para que se abra una pantallita con otras opciones de color de piel. Basta elegir la tonalidad de piel que quieras. El emoji genérico es siempre en color amarillo, pero si se presiona el brazo fuerte, por ejemplo, se puede elegir el tono de piel más semejante al tuyo. Muy buena esa iniciativa de los sistemas operativos y de las aplicaciones de mensajería móvil. Vamos a ver si siguen ofreciendo diversidades también de pelo, de ojos, de peso, de estatura, etc. Cuanto más diversidad, mejor. Muy bien. Agora vamos a ler. Las características físicas o de caráter muchas veces son destacadas de forma ofensiva por personas que quieren insultar o agredir verbalmente a alguien. Interpreta los textos a continuación y reflexiona sobre las situaciones presentadas y haz las actividades propuestas. ¿Qué brazos largos tiene Argarañas? A veces la gente lo señala o le gritan cosas. Ei, Zarate, braço largo, ha! Pero a Garanhas no le importa. Su novia sabe que el mejor abraçador del mundo. Muy bien. E outra? Hay palavras que amaram. Não sirve para nada. Gorda, ninita, tonta. Então, isso tudo aqui, pessoal, é uma coisa horrível que acontece muito nas escolas, que é o bullying, de utilizar seja uma coisa física ou caráter, de uma característica física ou do caráter da pessoa como forma de atacá-la, ela, seja verbalmente ou mesmo fisicamente. Por exemplo, xingar um coleguinha, apontar determinado problema do coleguinha, ou seja, isso é bullying, é preconceito e deve ser combatido com todas as forças. Não é justo, você tem que entender que você, se fosse no seu lugar, você não ia se sentir bem. Então você não deve usar da mesma coisa com outras pessoas.
Trate os outros como gostaria de ser tratado. Ninguém quer ser xingado, ninguém quer ser insultado. Então, também não devemos insultar nem xingar. E lembre-se, cada pessoa é única, diferente e especial. Com isso vem a minha última tarefinha para fazer para me saber que chegaram até essa parte da aula, que é fazer um comentário. Pode ser no vídeo, no YouTube, ou no privado para mim, dizendo: diga não ao bullying. Ok? Escrevam assim: digam não ao bullying. Vamos ter certeza que vocês viram essa parte. Voltando, embaixo tem uma atividadezinha. Página 65, 66, né? E vamos agora a entonação de los signos de exclamação e interrogação. Exclamação quer dizer surpresa, interrogação, perguntas. Los signos de exclamación e interrogación son utilizados para representar en la escritura las entonaciones específicas del habla. Conoce las reglas de uso de signos e escute sus entonações. É o áudio 14, mas antes, vamos pular aqui para a coisa que são os signos de exclamação e interrogação. O de exclamação se usan para expressar admiração, emoções, sentimentos e sensações, dolor, ira, ironia, perguntas. Não, interrogação é pergunta. Vamos ver só exclamação por enquanto. Exemplo de admiração: que linda estás! Emociones: que felicidade por tu embaraço! Sentimento: como te amo! Sensaciones: que frío! Dolor: ai, me cortei el dedo. Ira: sai daqui, não quero verte nunca mais. Ironia: uma camiseta por solo 200 $? Que barato! Lembrando, ironia é quando você fala algo pensando em dizer o contrário. Interrogação: perguntas. Quantos anos tienes? Tus ojos são verdes ou castanhos? Lembrando, os signos de exclamação e interrogação são sempre dois. Um de abertura, que é o ponto de exclamação de cabeça para baixo ou ponto de interrogação de cabeça para baixo, e outro de cierre, que são nos finais. Depois de esses signos se pode utilizar qualquer outro signo em pontuação, exceto o ponto final. Es decir, esses signos de abertura, signos de abertura, né, que são os de cabeça para baixo, pode utilizar-se em meio de frases, como Ana, ¿cuántos años tienes? E los de cierre, no final, como ponto final. Por isso, a oração seguinte deve começar com letra maiúscula. Traduzindo isso, a gente pode utilizar os signos em espanhol sempre em dupla, né? O do começo, o de abertura da pergunta e o de final. O de abertura da pergunta são os de cabeça para baixo. O de final são os normaizinhos. Só que o de abertura de perguntas pode ser usado no meio de uma frase, como por exemplo aqui, ó, Ana, quantos anos tienes? Viu? Ele foi usado no meio da frase, sem problema. Já o de final, ele sempre está no final da pergunta, da frase. Então, não precisa usar ponto final depois dele, porque ele já representa junto o ponto final. Ele vale como um ponto final. Então, se ele for usado direitinho no final, a próxima frase deve começar com letra maiúscula. Aí, ó, para te ajudar, primeiro vamos escutar a pista
14, né? O áudio 14 para entender a pronunciação e depois o 15 para fazer as atividades. Vamos lá. Áudio 14. 14. Admiración. ¡Qué linda estás! Emociones, sentimientos y sensaciones. ¡Qué felicidad por tu embarazo! ¡Cómo te amo! ¡Qué frío! Dolor. ¡Ay! Me corté el dedo. Ira. Sal de aquí. No quiero verte nunca más. Ironía. Una camiseta por solo 200 euros. ¡Qué barato! Preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿Tus ojos son verdes o castaños? Muito bem. Vimos aí como é a intensidade das exclamações e das interrogações. Com isso, vamos à atividade. Eu vou colocar o áudio 2 vezes, escutem a primeira e depois escutem a segunda respondendo no livrinho de vocês. Vamos lá. Áudio 15. 15. Ah. ¡Qué barbaridad! Otro accidente. El tráfico en esta ciudad está muy violento. B. Juan, ¿dónde pusiste los anteojos de la abuela? C. Ah, ¿por qué vas a cortarte el pelo? Está tan lindo. D. ¿Cuántos grados hace hoy? ¡Qué calor! E. ¡Qué lindos ojos tiene aquel chico! F. ¿Alguien de tu familia tiene los ojos azules como los tuyos? Vamos repetir mais uma vez para responder correto. 15. A. ¡Qué barbaridad! Otro accidente. El tráfico en esta ciudad está muy violento. B. Juan, ¿dónde pusiste los anteojos de la abuela? C. Ah, ¿por qué vas a cortarte el pelo? Está tan lindo. D. ¿Cuántos grados hace hoy? ¡Qué calor! E. ¡Qué lindos ojos tiene aquel chico! F. ¿Alguien de tu familia tiene los ojos azules como los tuyos? Muito bem. Com isso, turminha, a gente vai acabando a nossa aula. Lembrando, é para entregar essas atividades até sexta-feira, sem falta. Com isso, a gente vai terminando. Não se esqueçam de fazer todas as atividades e de lavar as mãos. Muito bem, tchau.